Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos comunicando com vocês mais uma vez. Estamos aqui ladeados pelos nossos companheiros vice-presidentes da igreja. Tivemos aqui um período de oração, já que estamos tolhidos na nossa liberdade de estarmos nas nossas reuniões congregacionais, mas estamos aqui orando em favor das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa nação, dos nossos governantes, e esperamos que muito breve Deus permitirá que nós estejamos novamente reunidos aqui para as nossas celebrações a Deus de forma coletiva. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui juntos, os pastores da igreja, intercedendo por você, sua família, por todos nós. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu, com muita alegria, eu quero compartilhar com os irmãos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje estarei falando sobre a lição de número 13, Relacionamentos do Cristão, Deus e a Família. O autor, o escritor desta revista, ele foi muito feliz em escolher este tema, porque não dizer que Deus e a família, sem dúvida alguma, é a grande instituição que nós temos, conhecemos. Deus, por ser o maior, o Criador, o Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. E família, algo que Ele criara. Deus teve prazer e criou a família, sendo ela a maior instituição do mundo. Na introdução, encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre os dois relevantes relacionamentos, Deus e com a família. Todavia, vai ter esse relacionamento, Deus com a família com Deus. Tópico 1. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento. Jesus, em análise, ele teve um ministério curto, porém assim, muito envolvente, muito importante. E nesse seu ministério ele teve vários relacionamentos. Jesus, ele relacionou com várias famílias, com as famílias simples, com as famílias nobres, com os desprezados, com as autoridades. Enfim, Jesus, ele teve uma série de relacionamentos. Tópico 1 em 1. Jesus e sua família terrena. De acordo com o plano divino da salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu em um contexto familiar que incluía uma mulher, Maria, e um homem, José. E desse relacionamento nasceu Jesus. E vale lembrar que José, ele teve mais convivência com Maria após o nascimento de Jesus. Antes ele não teve convivência, relacionamento. Todo mundo sabe disso, devido ao nascimento virginal de Jesus. Então ele não teve, o relacionamento dele foi depois que Jesus nasceu. Jesus nasceu, aí ele, como pai, ele começou a dar aquela assistência devida. Portanto, Jesus experimentou também, na sua passagem na terra, a forma humana. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus chorou. Tópico de número 1 e 2. Relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus, na circuncisão, na apresentação ao Senhor no templo,
a ida para o Egito, o retorno, a formação em uma profissão, a instrução religiosa e entre outros. Jesus foi exemplo de submissão diante de Deus e de seus pais. Jesus teve um bom relacionamento com seus pais, com José e com Maria. Jesus não foi um menino diferente dos demais, não foi um adolescente, um adulto diferente dos demais. Jesus ele passou pelos mesmos caminhos, pelas mesmas ações que nós passamos, apesar de que ele era o Filho de Deus, mas ele teve um relacionamento descomunal com seus pais, honrando-os, obedecendo-os, e inclusive serve de lição para nós, Jesus, uma personalidade sem igual, algo divinal. Portanto, ele, ao mesmo tempo que ele tinha essas características do Filho de Deus, ele agia humanamente como filho obediente, Então ele tinha um relacionamento positivo com os seus pais. Tópico 1 e 3. Relacionamento de Jesus com seus discípulos. Jesus, pelo fato dele criar ali os seus discípulos, por fazer ali como se fosse uma escola, um centro de formação, porque Jesus sempre ensinava os discípulos, e eu até penso que Jesus, ao criar, ao preparar os seus discípulos, a finalidade seria que ele sabia que tão breve ele ia deixar a terra. Jesus teve um ministério de mais ou menos, principalmente à luz da Bíblia, pela narrativa, pelos os escritos, de 3 anos e meio. E ele teve um ministério muito forte, muito profícuo, muito atuante. Mas Jesus sabia que certamente ele ia deixar ali o seu ministério, que ele ia ser recolhido ao céu, ia junto ao Pai. E nesse tempo ele preparou os seus discípulos. Ele estudou, preparou, mostrou para os discípulos as facilidades, mas também mostrou as dificuldades. E devo dizer que as dificuldades eram maiores. Mas na medida que Jesus estava relacionando com os discípulos, eles chegaram a uma conclusão que se fosse família. Prova disso que um dia, quando Jesus estava realizando um trabalho, alguém chegou e disse: mestre, a sua família veio te chamar. Aí ele perguntou: quem é a minha família? Aí antes que alguém lhes respondesse, ele disse aí: olha, os que fazem a minha vontade são meus irmãos, aí a minha mãe, meus irmãos. Então ele sabia que aquela convivência com os discípulos tornaria como se fosse a família. E somos assim, nós somos uma família cristã, nós somos uma família de crente, uma família de Pentecoste, nós somos família cristã. Prova disso que nós temos um bom relacionamento, uma boa convivência com os irmãos da igreja. E por que não dizer também com a sociedade? Porque nós também não podemos nem devemos usar um evangelho excludente, não. Nós temos que fazer igual a Jesus. O evangelho de Jesus era includente, ele sempre incluía as pessoas. Se alguém pensa por excluir as pessoas, não é correto. Então Jesus utilizou um ministério includente, e é assim que nós de fato fazemos. Prova disso que nós consideramos todos, a irmandade, toda a nossa família. Tópico de número 2. O cristão e sua família. Todo cristão tem a sua família, pequena, grande, influente, enfim, todo cristão, ele não é só. Mas João Batista, ele vivia só, ele vivia no deserto. Com exceção de João, teoricamente, todos têm família. À luz da Bíblia, principalmente, todos têm família. E de igual modo, nós temos a nossa família. O cristão, ele vai ter sempre a sua vida relacionada com a família. Aliás, sem família, fica difícil do cristão ele trabalhar para o Senhor, ele exercer a obra do Senhor. Então, a família é que dá o sustento para o cristão. Tópico 2 e 1. A importância da coerência.
O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua família, e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. Isso é real. Nós não podemos negar a nossa família. Nós precisamos de ser coerente. Como cristão, temos que ser exemplo para a sociedade. Nós temos que cuidar dos irmãos da fé, o chamado doméstico da fé. Mas como um cristão, eu também preciso de assistir, eu preciso de cooperar para o bem da minha família, porque é incoerente que eu tenha uma vida de sucesso, que eu tenha e minha família padecer necessidade. Então Jesus foi o maior exemplo de que ele sempre cuidava do bem-estar das demais famílias. Aí vale dizer que Jesus, todavia, ele cuidou dos menosprezados. Se atentarmos para o Evangelho de Lucas, porque cada evangelho tem a sua prioridade, a sua ideia, cada evangelista desenvolveu um trabalho conforme a sua ideia, e o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos desprezados. Se você for ler, atentar para o Evangelho de Lucas, que ele é composto de 24 capítulos, vocês vão ver que a maioria dos capítulos ali, textos, são voltados para as pessoas menosprezadas, para os moribundos, exemplo Bartimeu, e outros mais. Então é denominado o Evangelho dos desprezados. Mas nós devemos agir assim, nós devemos ter coerência, nós devemos tratar bem a nossa família, porque tratando bem a nossa família, nós vamos servir de exemplo para a sociedade. Tópico 2 e 2. Quando a família não se converte. Na minha família, na família de várias pessoas da nossa igreja, tem irmãos que não são crentes, que ainda não decidiram ao Senhor, ainda não converteram ao Senhor. Então é normal que isso aconteça, embora nós não queiramos. Eu não sinto bem, a gente não tem esse prazer de saber que nós somos servos do Senhor, buscamos o Senhor, reconhecemos Ele como o Senhor da nossa vida, que Ele traz o bem-estar para nossas vidas, Ele guarda, Ele livra de todos os maus e ainda proporcionou a salvação. Então todo homem que se aproximar de Deus, ele ganhará a salvação. E toda família, se a gente analisar bem, ou quase todas, vou fazer uma ressalva aqui, quase todas as famílias têm alguém, um ou dois, que não serve o Senhor. Então, mas isso aconteceu também na família de Jesus. Tiago e Judas, eles começaram a crer em Jesus, foram os primeiros a crer em Jesus. Inclusive tem as epístolas ou cartas que são nominado por eles, as epístolas de Judas e Tiago, que era irmão de Jesus. A gente usa o termo meio-irmão. Por que meio-irmão? Porque são irmãos por parte de mãe e também de pai. Só que Jesus, ele teve um nascimento diferente. O nascimento de Jesus fora diferente dos demais, porque na verdade o nascimento de Jesus foi gerado pelo Senhor. Isso aí todo mundo sabe. Mas os demais irmãos de Jesus, a exemplo de Tiago e Judas, que é o autor das epístolas, embora a Bíblia não faz menção de José e Simão e até mesmo as suas irmãs, a Bíblia não menciona, não fala a respeito dos demais irmãos de Jesus. Mas o certo é que possivelmente alguém tem uma família na igreja que tem um ou dois que ainda não decidiram a Cristo, até reconhecem, sabe que o Senhor é poderoso, que a salvação é só em Jesus, mas lamentavelmente ainda não abraçaram Jesus, Mas eu creio que isso vai acontecer. Romanos 10, 9.
Se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então uma das coisas que nós precisamos fazer é isso, é reconhecer Jesus como Senhor, né, e crer que Ele foi enviado por Deus. Eu já fiz essa decisão, muitos de nós, milhares de nós, já fizemos essa decisão, mas ainda falta pessoas para fazer essa decisão. Tópico 2 e 3. Casamento, instituição divina para a vida na terra. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vinda ressurreta ou no mundo vindouro não haverá casamento. Esse texto nós podemos reforçar aqui, conforme Mateus 22, quando os fariseus chegaram até Jesus e perguntaram de uma mulher que havia casado e não teve filho, ela teve um ou outro marido, e na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Aí Jesus fez aquela recomendação, Mateus 22, 29, errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus concluiu dizendo que lá ele seria como anjo, que não se casariam e nem se dariam em casamento. Então é a ressalva, a observação que Jesus fez. Embora Jesus, analisando bem, entendendo isso, ele deixou bem claro aos discípulos que seria viável que o homem casasse, que o casamento ia contribuir para a santificação da vida dos discípulos. Isso é legal. Eu sou casado, eu tenho a minha esposa, então eu tenho uma vida legal com a minha esposa, eu tenho um matrimônio, eu tenho uma lei, eu tenho uma vida com Deus com a minha esposa, isso me ajuda. Por outro lado, quem não é casado, ele não tem esses direitos ainda. Embora existe um fator, alguém pode pensar, mas nem todos os discípulos de Jesus vão casar. Sim, é verdade, nem todo mundo vai casar, Agora, se casar, eu entendo que é melhor. Para servir ao Senhor, eu preciso de uma companheira, e essa companheira me ajuda muito, e graças a Deus por isso. O próprio Salomão falou, Provérbios, que o que acha mulher, acha coisa boa, e alcançou benevolência no Senhor. Então o homem, para ele ser mais feliz, para ele ser mais completo, ele precisa de uma companheira. Prova disso, quando o Senhor fez Adão, e viu que os animais, até mesmo os animais, viviam bem, viviam felizes, ele percebeu que Adão estava só, era um desvalido. Então Deus criou a mulher para Adão, para ser adjuntora, auxiliadora. Então a mulher é presente de Deus. Agora, tanto solteiros como casados não estarão isentos das tentações, das provações, mas nós venceremos de acordo com a fidelidade de Deus na nossa vida. Provações, tentações, todos estão sujeitos a passar. Agora, se nós vivemos uma vida de Deus, se nós temos uma fidelidade com Deus, tudo coopera para nós termos uma vida melhor e para nós cuidarmos do nosso matrimônio. Tópico de número 3. Nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele será próspero, será abençoado pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então, um relacionamento que não tem a palavra de Deus, que o Espírito Santo não tem o primeiro lugar, não tem a primazia, fica um relacionamento fadado ao fracasso. Então, quer ser bem sucedido no seu relacionamento? Deixa Deus agir na sua vida. Põe a palavra de Deus para ser um marco na sua vida. Tudo que você for fazer, analise pela palavra de Deus e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na vida do seu relacionamento, que você vai ver que a sua vida será uma vida de sucesso. Tópico 3 e 1. O amor a Deus. Amar a Deus constitui no maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É bem verdade que o mundo, a sociedade, algumas pessoas longe de Deus, eles amam mais coisas do que a Deus. Isso é bem verdade. Eu usando esse tópico, eu posso falar isso e vejo um direito de falar isso.
É normal para eles amar mais a sua fazenda, amar mais a sua empresa, amar mais a sua esposa, seus filhos, enfim, uma série de coisas que tira Deus do primeiro lugar. E nós devemos trabalhar isso, desenvolver isso, criar mecanismo para de fato amarmos a Deus sobre todas as coisas. Porque não adianta as pessoas amar o mundo, amar os prazeres dessa vida, amar seus bens materiais e de repente não demonstrar ao Senhor a maior riqueza. Lucas 12, a Bíblia diz de um homem que tinha uma herdade e que produziu e que a sua lavoura ia produzir muito e ele não sabia o que fazer, porque a colheita era grande. De repente ele teve uma ideia: vou derrubar os meus celeiros, vou construí-los maior e vou colher e vou dizer à minha alma: come, bebe, folga-te. Mas a palavra do Senhor diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o homem que não é rico para com Deus. Então a maior obra nossa é crer em Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. E consequentemente o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Se eu não amo o próximo, eu não tenho o primeiro amor. Se eu não pratico o primeiro amor, que é o amor de Deus sobre todas as coisas, eu também não vou amar o próximo. E como que eu não amo o próximo, sendo que eu o vejo, que é a minha imagem, a minha semelhança? Então, sinceramente, nós precisamos de melhorar, nós precisamos de amar o próximo, é estender a mão, é ver a necessidade dos outros, é não agir como às vezes um sacerdote, um levita: eu não posso, outra ajuda. Não, quem ama o próximo, ele ajuda, ele não deixa para outrem. Então que nós venhamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, porque o próximo é a nossa semelhança. Tópico 3 e 2: discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. A Bíblia traz, nesse tópico, a Bíblia fala sobre a expressão dissensão e aborrecer. Dissensão significa desavença, conflito, disputa. O próprio Jesus usou esse termo. Não pense que vim trazer isso, não, vim trazer dissensão. Mas alguém poderia pensar: mas Jesus veio trazer dissensão, Jesus veio trazer divisa. Sim, é porque quando Jesus começou a agir, a fazer os seus milagres, a fazer a obra, libertar vidas, os oprimidos, enfim, começou a divisão. Mas essa divisão era na família, no contexto social, porque alguns achavam bom, aplaudia e vivia para Jesus, convivia com Jesus. Outros perseguia. Então Jesus, na medida que ele exercia o seu ministério, trazia uma divisão. A própria família, Mateus 3, alguém falou: não é este o filho de José? Não vive em nosso meio seus irmãos e suas irmãs? Então, naturalmente, ele trazia uma divisão. Não que Jesus queria trazer a divisão, mas essa divisão veio. E o termo aborrecer significa odiar. A maioria das vezes que aparece o termo aborrecer na Bíblia, significa odiar. Jesus falou que aquele que não aborrecer o seu pai, sua mãe, não será digno de mim. Não quer dizer que nós venhamos a odiar a nossa família, que nós venhamos a odiar nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos. Não, não é isso. É que nós, acima de tudo, coloquemos Jesus em primeiro lugar. Mas uma grande verdade é que há uma inversão. Normalmente, as demais coisas é colocado em primeiro lugar. E é isso que Jesus não queria. Jesus deixou bem claro para os seus discípulos. Jesus queria que ele seria de fato o primeiro lugar, que ele ocupasse o primeiro lugar na vida dos discípulos. E se atentarmos para a vida de muitas pessoas, isso não acontece. Tem muitas pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador, como Messias enviado. Tem muitas pessoas que ainda não reconhecem Jesus. Tem muitas pessoas que ainda estão alicerçadas nos seus bens, está alicerçado nas suas famílias, está alicerçado no seu poder aquisitivo e não reconhece Jesus
como primeiro lugar, né? E nós devemos reconhecer Jesus como primeiro lugar nas nossas vidas. Tópico de número 3 e 3. Expresso no referencial adotado. Jesus é a nossa maior referência. Compare tudo que você tem com Jesus. E ao comparar tudo que você tem com Jesus, você vai ter uma nova visão, uma nova dinâmica de vida. Se as coisas que você tem, e ao compará-las com Jesus, se elas não te servir, exclua. Usando um termo comum, um termo da informática, deleta. Tudo que você tem, se não for para a glória de Deus na pessoa de Jesus, é melhor não ter. Se eu tenho algo que não coaduna, que não tem uma relação com Jesus, é melhor não ter. Porque nós não podemos ter essa divisão. Paulo falou: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lá ele mencionou, é a fome, é a nudez, é a espada, é a morte. Não, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é a Ele, tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é para Ele, né? E como que nós devemos agir diante de Jesus? A Ele a nossa sujeição, a Ele o nosso amor, a nossa entrega, o cuidado, o sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução. Tudo é em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Se glorifica a Deus, amém. Se não glorifica a Deus, não convém. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a ter um relacionamento melhor com Deus, e é lógico, junto com nossas famílias, vivendo bem e, acima de tudo, dando glória, honra, louvor ao nosso Deus. Que nós venhamos ter uma vida aprovada diante de Deus, aprovada diante da sociedade, e que o nosso viver seja um viver para Deus, e que o nosso relacionamento melhore a cada dia. Mas para o nosso relacionamento ser melhor, ser mais aprovado, precisamos de Deus no nosso viver, precisamos de Deus na nossa família, precisamos de Deus no nosso relacionamento. Sabe por que a sociedade não vai bem? Sabe por que alguma parte da sociedade padece, sofre? É porque não tem Deus. Convide o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, para viver na sua vida, na sua família, e você vai ver que vai ser bênçãos e bênçãos a sua família, o seu relacionamento.